Me chamo Thaís, essa aula vai tratar sobre cordados e é uma aula de revisão que tem por objetivo auxiliar vocês nos estudos para Enem e outros vestibulares. A primeira questão fala: das cerca de 1,2 milhões de espécies descritas atualmente, apenas menos de 4% são vertebrados, um subfilo dos cordados. No entanto, ainda é comum separarmos para estudo os animais e vertebrados e invertebrados. São características comuns a todos os cordata. Então, antes de responder, vamos lembrar as características que os cordados adquiriram. Primeiro, foi um tubo nervoso dorsal. Esse tubo nervoso dorsal, ele vai dar origem ao sistema nervoso. Outra característica é a cauda pós-anal, que é além do ânus, que vai ser perdida depois. Outra característica são as fendas faringianas, que fecham durante o desenvolvimento. E a outra característica muito importante é a notocorda, que é uma estrutura de sustentação do embrião, né? É um bastão flexível e rígido, que é essa estrutura verde, como vocês podem ver, e que vai dar sustentação ao embrião. Então, voltando à questão, são características comuns a todos os cordatas. Então, é a letra B, notocorda, o sistema nervoso dorsal e a cauda pós-anal. A A fala de vértebras, não é o caso de todos os cordados. A C fala de crânio e encéfalo. A D fala de pernas e membros. E a E fala de crânio. Essas não são características que competem a todos os cordados. Então, portanto, a alternativa correta é a letra B. Uma das principais características dos cordados é a presença de uma estrutura chamada notocorda. Em relação a esta estrutura, assinale a alternativa correta. Então, A ocorre apenas na fase adulta dos cordados? A B desaparece nos vertebrados adultos? Então, vamos relembrar as características da notocorda. A notocorda é uma estrutura embrionária que tem origem ainda no estágio da neurula e é originada pelo mesoderma, um folheto embrionário nos seres vivos triblásticos. Ao longo do desenvolvimento do embrião, a notocorda sumirá e no lugar onde ficava vai surgir a coluna vertebral, como vocês podem ver aí. Essa substituição da notocorda pela coluna vertebral, que está bem retratado. Então, a alternativa correta é a B. Desaparece nos vertebrados adultos? Sim, justamente para surgir a coluna vertebral. Vai dar origem ao sistema nervoso? Não. Sabemos que isso é uma característica do tubo nervoso dorsal. Está presente nos cordados em todas as fases da vida? Não, né? Ela vai desaparecer. Portanto, fica a letra B. Próxima questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na maioria dos peixes ósseos, o órgão responsável pela manutenção do equilíbrio hidrostático com o meio é denominado. A A fala da bexiga natatória, a B da nadadeira caudal, a C fala clasper, a D fala brânquias, a E fala linha lateral. Então, vamos relembrar o que é responsável pela manutenção do equilíbrio hidrostático. Então, é a bexiga natatória. Qual que é a função dela? Ela é uma característica dos osteíctes, né? E é um órgão que tem função hidrostática, que atua como uma boia, permitindo que o peixe permaneça em equilíbrio em diferentes profundidades. Então, como vocês podem ver nas figuras 1 e 2. Então, a alternativa correta é a letra A, bexiga natatória. A nadadeira caudal, só para vocês lembrarem, ela possui a função de auxiliar na natação e algumas mudanças rápidas na direção. O clasper são dois órgãos alongados e cônicos. Tem o formato de duas pequenas nadadeiras e auxilia na cópula. A linha lateral, ela tem um papel importante na predação e na orientação dos peixes. E associado ao sistema sensorial. E as brânquias, como vocês sabem, servem para
servem na respiração. Então, a alternativa correta é a A. Próxima questão do Enem. Em uma área, observa-se o seguinte regime pluviométrico. Os anfíbios são seres que podem ocupar tais ambientes aquáticos quanto terrestres. Entretanto, há espécies de anfíbios que passam todo o tempo da terra ou então na água. Apesar disso, a maioria das espécies terrestres dependem da água para se reproduzir, e o faz quando esse existe em abundância. Os meses do ano em que, nessa área, os anfíbios terrestres poderiam se reproduzir mais eficientemente são de... Então, vamos relembrar um pouco sobre a reprodução dos anfíbios. Essa reprodução, como vocês podem ver, passa pelo estágio larval. Esse estágio tem brânquias externas, né? Então, e também vamos lembrar que o pulmão dos anfíbios não é completamente desenvolvido, então eles ainda necessitam de uma respiração branquial. Então, é óbvio que eles não são não podem viver apenas em ambientes terrestres. Também necessitam do ambiente aquático. E quando a questão fala dos meses mais eficientes para se reproduzir, são aqueles mais chuvosos, né? No caso, ocorre de novembro a fevereiro, que é a alternativa B. Próxima questão traz uma historinha, vamos ler para ver de qual animal se trata. Zoiuda. Foi numa noite que ele conheceu Zoiuda. Foi numa noite e nem poderia ser de outra forma, já que as prostitutas e as estrelas, as lagartixas, também são seres da noite, e só nela, ou preferência nela, se mostram. Foi numa noite que ele viu pela primeira vez. Era uma sexta-feira e ele tinha acabado de chegar da rua. Quando ele se aproximou da talha para tomar um copo d'água, lá estava a lagartixa, na parede perto do vitrô, que dava para a área de serviço do apartamento onde ele morava, no 10º andar. Era esbranquiçada, um pouco mais cabeçudinha que o comum, e quase um rabicó, mas foram os olhos que mais lhe chamou a atenção. Exorbitados, 2 bolinhas brilhantes, parecendo 2 minganças. O animal citado no texto se encaixa em um mesmo agrupamento que cobras e lagartos. Ou seja, estamos falando da classe dos répteis, né? Um animal que se caracteriza por possuir, entre outras características, uma reprodução assexuada por regeneração? Então, não. Sabemos que a reprodução deles é sexuada. B. Uma circulação sanguínea aberta? Vamos ver que ela é fechada. C. Uma excreção predominante de ureia? Não. Então, a D. Respiração pulmonar. Vamos relembrar um pouco sobre a respiração dele. Então, aqui nós podemos acompanhar a evolução do pulmão dos répteis em relação a dos peixes e a de anfíbios. E vemos que a respiração deles é pulmonar, com as 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, e é uma circulação fechada. Portanto, a alternativa que melhor se encaixa é a letra D, uma respiração pulmonar. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparecem. As penas das aves são formações epidérmicas e têm diferentes funções, como a proteção do corpo, a impermeabilização da pele e a manutenção da temperatura corporal. Aves como os espalham a secreção gordurosa sobre as penas, impermeabilizando-as. Então, vamos ver o que aqui tem função de impermeabilizar as penas. Relembrando. As glândulas de sal, ela é um órgão que elimina do organismo o excesso de sais presentes nas aves marinhas e em alguns répteis. Então, não impermeabiliza as penas. A cloaca, vamos lembrar que ela é uma cavidade que se abre no canal intestinal, no aparelho urinário, no aparelho genital das aves, e entre outros. A cutícula também não. A glândula uropigiana. São glândulas formadas de muco, sintetizam gordura que através do bico das aves é transferida para as penas, com a finalidade de impermeabilizá-las. É essa alternativa que se encaixa na questão. Então, fica D, cisnes, glândulas uropigiana. Como vocês podem ver, elas
deixam as asas leves e quando está em um tempo chuvoso, tem a finalidade de não fazer a ave cair. Portanto, a alternativa correta, letra D. Próxima questão. Animais que possuem como características presenças da coluna vertebral, fecundação interna com cópula, respiração pulmonar, embrião protegido por um ovo com casca dura, mistura do sangue venoso com sangue arterial e temperatura variável com o ambiente, deve pertencer ao grupo das aves, dos peixes, dos répteis, dos anfíbios ou dos mamíferos. Então vamos relembrar o que a questão falou? A questão falou que ocorre ainda a mistura de sangue venoso com arterial. Então sabemos que essa característica não compete a anfíbios, não compete a répteis, nem mamíferos e muito menos aves. A questão falou também de uma temperatura variável com o ambiente. Ou seja, não é endotérmica, então não pode ser mamíferos, não pode ser aves. E falou de uma fecundação interna com cópula. Então sabemos que todas as características competem à classe dos peixes. Portanto, a alternativa correta, letra B, peixes.